Salmo 119, do versículo 9 ao 16. Que diz: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, olhando para o seu próprio coração? Na verdade, não é isso. Sendo sensato, também não. Sendo interesseiro, quem sabe, também não. Mas é observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, se você não está disposto a abrir mão do seu coração, se você não está disposto a lembrar dos provérbios que nós lemos aqui, vamos voltar a um deles, por favor. Provérbio capítulo 3, versículo 7. Volte só um pouquinho lá, só para que você lembre desse provérbio. O sábio, ele disse: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se você é sábio aos seus próprios olhos, se você vai continuar querendo externar o seu interior, sendo insensato, não tendo prazer no entendimento, esse sermão hoje vai ser chato, muito chato, muito, muito chato. Se levante discretamente no meio do sermão, pode ir embora. Por que isso? Porque o salmista, nesse segundo parágrafo do Salmo 119, este é o segundo parágrafo do Cântico do Salmo 119, um salmo sapiencial, ele fala sobre a integridade de coração desde criança até adulto. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que nós não devemos seguir o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa sabedoria. Nós não poderíamos ser sábios segundo o nosso próprio entendimento. A Bíblia, quando ela fala sobre esta exortação, está levando em consideração que o seu coração não é digno de confiança, não é digno de ser o motivo pelo qual você se guia, porque ele não é íntegro. Essa que é a questão. Você pensa que é sábio, mas sábio você não é. Você pensa que pode olhar para si mesmo e buscar em si mesmo a orientação para a sua vida. Quantos de nós já não ouvimos a balela de que você precisa cair em si mesmo para tomar uma atitude correta? Quem aqui já não viu
E já não ouviu pessoas argumentando, levando em consideração que você tem que cair em si mesmo. Graças a Deus, eu desconfio que todas elas não conhecem a Escritura. Porque a Escritura, em lugar nenhum, exorta você a cair em si mesmo. Exorta você a não viver mais você mesmo, mas Cristo viver em você, viver em mim. Por isso, o nosso Deus, pela boca do profeta Jeremias, disse o quê, irmãos? O coração do homem é sábio e pode ser o guia eterno de sua vida. Não foi assim que ele disse? Foi, irmãos? Não foi, não? Ah, porque ele disse o contrário, né? O coração do homem é o quê, irmãos? Corrupto. Corrupto. Mas ele não é só corrupto. Ele é o que mais? Ele é desesperadamente corrupto. Ele não é só corrupto. Ele não é só enganador. Ele não é só uma balela para ele mesmo. Não. E eu me lembro do que Tiago disse. Tiago, ele disse que o homem deveria ir diante de um espelho. Só que o homem insensato vai diante do espelho, vê o seu estado, mas quando ele sai de diante do espelho, ele esquece o estado em que ele se encontrava. Porque este espelho não interessa. Tiago diz que o espelho é a Escritura. E é justamente por isso que eu estou dizendo aqui de início, esse sermão de hoje vai ser chato. Chato para quem não está disposto nesta noite de deixar o seu coração de lado, a sua sabedoria de lado, o seu coração com as suas considerações, os seus sentimentos de lado, para ouvir que no lugar do seu defeituoso coração deve estar a Escritura te conduzindo. O mandamento de Deus, a sabedoria de Deus, o entendimento que vem de Deus é que deveria estar no lugar do seu coração. No caso, usando a mesma figura de linguagem, o seu coração não deveria estar cheio de si, não estaria então soberbo, mas o seu coração deveria estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque nesse parágrafo, irmãos, se faz uma pergunta sobre a integridade do coração, no sentido em que ela já mostra onde é que a integridade do coração se revela e onde é que a falta desta integridade também se revela. Onde é que a falta de integridade do coração se revela, irmãos? Só lá na sua cabeça? Só lá naquilo onde nós não estamos vendo? Não. É no caminho que se revela onde está o seu coração. Por isso a pergunta do salmista, que é a pergunta fundamental desse parágrafo, é a seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? A primeira coisa que essa pergunta ela nos confronta é a possibilidade de um jovem guardar puro o seu coração. Porque hoje a mensagem na igreja é: já que o jovem não guarda puro o seu coração, vamos fazer um motel gospel. Vamos fazer uma balada gospel. O próprio culto é uma balada. Por quê? Porque ele não consegue guardar puro o seu coração. Porque ele não consegue ser crente na juventude. Por quê? Porque ele ainda é jovem, tem muitas paixões e etc. A Bíblia não reconhece nenhuma dessas primícias, não reconhece nenhuma dessas
verdades, entre aspas, que não tem prova nenhuma a respeito delas. Eu pergunto a vocês aqui, quantos de vocês são jovens aqui no sentido da idade mesmo? Quantos de vocês aqui não estão abaixo dos 30 anos, que era o que se considerava um jovem naquela época? Irmãos, eu fui, aos 27 anos, pastor de uma igreja com 800 membros. E eu era um jovem. Como é que eu podia, então, como pastor e jovem... Antes de pastor eu sou jovem, né? Porque primeiro eu sou, depois eu sou pastor. Como é que eu podia guardar puro o meu coração? Eu podia guardar puro o meu coração seguindo um conselho que eu recebi do reverendo Paulo Fontes, que era o diretor do seminário na época que eu entrei no seminário. Quando eu tinha 20 ou 21 anos, eu não lembro agora. Um dia ele me chamou no gabinete dele e ele começou a conversar comigo e etc. E eu, então, ouvi um conselho sábio daquele homem. Como é que eu poderia guardar puro o meu caminho enquanto jovem e pastor? Sabe o que foi que ele disse? Não respondendo essa pergunta, mas ele falando sobre os medos e os temores que ele tinha enquanto pastor, sobre o que ele deveria fazer como pastor. E uma coisa que ele me explicou e que eu nunca mais tive a coragem de tirar do meu coração é que ele se escondia atrás da Bíblia. Se alguém então chegava pedindo algum conselho a ele, ele falava o que está na Bíblia. Se a pessoa rebatia, ele dizia, mas meu irmão, eu não posso fazer nada, é o que está na Bíblia. Aquilo, irmãos, foi libertador para os meus temores enquanto pastor. Ainda que eu já soubesse disso, ainda que você já saiba dessa resposta fundamental aqui, porque há uma pergunta fundamental e há uma resposta fundamental. Como é que eu podia então ser um pastor jovem que temesse ao Senhor? Conhecendo a palavra do Senhor e colocando a palavra do Senhor na frente, e não os meus projetos, e não os meus desejos, e não as minhas vontades, os meus sonhos. Leia aqui. Leia o boletim. Todos os pastores saem do seminário querendo isso aqui, ó. Todos, é claro, eu estou generalizando. Especificamente, existem pessoas que não saem assim. Mas o John MacArthur, ele faz uma pergunta muito interessante nesse boletim, quando ele pergunta assim: o crescimento numérico é alvo digno? É um alvo digno? O crescimento numérico é um alvo digno? É um alvo digno? Qual é a resposta das Escrituras para isso, meu irmão? Qual a resposta? As pessoas, elas resumem o cristianismo à igreja local. O cristianismo é imenso, meu irmão. O cristianismo não é do tamanho da sua igreja local. Eu diria isso para um pastor. O cristianismo vai muito além desta igreja que está reunida aqui. Então o cristianismo é grande, e eu não preciso ter uma igreja grande para provar que essa igreja é cristã, que eu sou cristão, que eu sou fiel a Deus e que essa igreja é fiel a Deus. O que na verdade todo crente, não importa se ele é jovem, não importa se ele é uma criança, não importa se ele é um adulto, se ele é um idoso, não importa. A pergunta mais fundamental para qualquer crente que quer agradar a Deus em termos de santidade é: como é que eu posso ser santo? Como é que eu posso ser puro? E a resposta da Bíblia é muito simples. Muito simples. A resposta da Bíblia é justamente observar a palavra de Deus nos caminhos, enquanto vive. Porque é muito fácil, irmãos, nós chegarmos aqui num domingo, dentro da nossa casa trancado, e lá observar a palavra de Deus. A questão é, eu observo a palavra de Deus quando eu estou fazendo um negócio? Quando eu estou atendendo alguém no meu consultório? Quando eu estou recebendo alguém que vai botar alguém na justiça, como o Bill, que é advogado? Em qualquer área da sua vida, em qualquer situação da sua vida, como é que a palavra de Deus, ela se revela guiadora, condutora das suas decisões?
Como? Como é que as decisões da sua vida são tomadas? Elas são tomadas com base no quê? Por isso que a pergunta é: como é que o jovem guarda a palavra de Deus no caminho? E guardar a palavra de Deus no caminho, proceder de forma pura no caminho, é simplesmente buscando a palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus. É um ciclo, irmãos. Porque eu só considero a santidade se eu entender que a Bíblia me chama para a santidade. Eu só considero a pureza se eu entender que a Bíblia me leva, então, a um chamado à pureza. Então, eu preciso da Bíblia para ser santo. A santidade me leva à Bíblia. Essa pergunta é respondida, então, nos próximos versículos de uma maneira mais completa. Então, observe. Como é que um jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando o caminho segundo a palavra de Deus. E isso quer dizer o quê? Que um jovem, ou qualquer um de nós aqui, segundo o versículo 10, deve buscar a Deus de todo o seu coração. É isso que o versículo 10 nos ensina: de todo o coração te busquei. Então, se eu buscar a Deus de todo o coração, qual é o anseio de quem busca a Deus de todo o coração? Não me venha com essa conversa de que eu busco sim, pastor, eu busco. Mas você não tem esse anseio a ponto de você deixar tudo mais e buscar a palavra de Deus? Então eu desconfio. Eu desconfio não porque eu sou sábio para desconfiar. É porque a Escritura diz que alguém que busca a Deus, pede a Deus o seguinte: não me deixes fugir dos teus mandamentos. Então, se você está fugindo dos mandamentos de Deus, evidentemente você não está buscando a Deus de todo o seu coração. E Jesus nos dá esse exemplo. Ou não dá, irmãos? Jesus queria fazer a vontade do Pai de todo o seu coração. A primeira coisa que você precisa ouvir para guardar puro o seu coração no caminho segundo a palavra de Deus é que você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Pedindo ao Senhor que Ele não deixe que você fuja dos mandamentos dEle. Porque isso te desagradaria muito. Não é simplesmente desagradar a Deus. Porque, irmãos, quando é que a gente nota que tem mais em nós de Deus do que de nós mesmos? Quando é que a gente nota isso? Você sabe? Vou perguntar de novo. Quando é que você sabe que tem mais de Deus em você do que tem de você mesmo em você? Como é que você sabe disso? É quando tudo aquilo que desagrada a Deus te desagrada. Tudo aquilo que leva a Deus à ira te leva à ira. Tudo aquilo que leva a Deus à misericórdia te leva à misericórdia. Tudo aquilo que louva a Deus é o seu prazer. Se não existe isso na sua vida, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Muito errada. Porque o seu coração não está buscando a Deus acima de tudo. Buscando a Deus e o seu reino acima de tudo. Você busca você mesmo. Se aqui tivesse uma pregação existencial, se um louvor fosse para fazer você chorar, e você lamentar suas pitangas, e se completar existencialmente, você continuaria supostamente seguindo a Deus. Mas o teste não é esse. É justamente quando tudo é contrário, você está lá buscando a Deus.
quando não é favorável, você está buscando a Deus. Quando seus amigos te chamam para ir pecar, você está buscando a Deus. Quando você deve vir à igreja cultuar com o povo de Deus, você está cultuando com o povo de Deus e não em outro lugar. Essa é a questão chave. Chave. E com o seu entendimento, você não chega a isso. Você vai sempre ter uma desculpa para aquilo que não é busca de Deus, mas busca de si mesmo. Você vai sempre justificar, dar uma desculpa, falar que não tem condições de ser outro jeito, falar que precisou não sei o quê, precisou daquilo, foi fazer não sei o quê. Você sempre tem uma desculpa para o seu pecado. Porque a busca de Deus não é prioridade. Porque você não pede a Deus dia após dia para deixar de pecar. Para não deixar de considerar a palavra de Deus. Você não coloca dia e noite diante de Deus o seu anseio pela santidade. Segunda coisa, versículo 11. Guardar no coração a palavra. Mas pastor, quem busca de todo o coração já não está guardando a palavra? Não, irmãos, guardar aqui seria mais ou menos como represar. Você pode até ter água na sua fazenda, no seu sítio, que seja. A água passa, é uma corrente de água. Quem morou a vida inteira no Nordeste, ou pelo menos uma boa parte da vida, sabe que é muito importante você guardar água, você represar a água, para que no momento em que nós precisamos da água, ela esteja ali guardada. Dentro de uma cultura como aquela israelita, guardar era uma coisa muito importante. Afinal de contas, você tinha momentos de escassez e momentos de abundância. Então, qual é a postura de alguém que quer ter o seu coração íntegro, quer a sua vida em pureza e santidade? Ele quer justamente guardar no coração a palavra de Deus. Ela tem que vir ao nosso coração e ficar no nosso coração. Ela tem que ser preservada em nosso coração. Justamente para que aconteça o quê, irmãos? Para que eu tenha alimento no momento em que eu estou sendo tentado a pecar. E lembrando da Escritura, eu não peco contra Deus. É a sabedoria do Senhor. Então você não quer pecar contra Deus? Você não quer pecar contra Deus, não é isso? Alguém em sã consciência vai dizer assim, eu quero pecar contra Deus, pastor. Não. Todos aqui querem viver uma vida de pureza com Deus. O que você precisa fazer? Ir para uma programação descolada da igreja. Um negócio animado na igreja. Você precisa ter um grupo de jovens que esteja fazendo coisas que a Bíblia não ensina. Para que você não peque contra Deus, não é isso? Por que é que então hoje as pessoas estão tão passíveis de cair na tentação? Porque você cada vez mais vê pessoas que não têm condições de resistir a ir para uma balada, a ficar, a ter relações sexuais antes do casamento. Por que cada vez mais os jovens ou qualquer outra pessoa na igreja está tão vulnerável ao mundo? Por quê? Por que você acha que há essa vulnerabilidade? Porque a igreja está dando uma solução que a Bíblia não dá. Esse é o problema. Os pastores estão pregando o que não soluciona o problema. Esse é o problema. No lugar deles dizerem, meu irmão, para você não cair na tentação tão facilmente, para que você não ande no pecado, para que você não tenha os seus caminhos turvados, sabe o que você precisa fazer?
guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Mas o que as pessoas hoje fazem, irmãos? Vamos refletir, irmãos. Vamos refletir, vamos pensar bem no que está sendo feito hoje. O que está sendo feito hoje é sempre o contrário disso. E isso é lamentável, porque os irmãos estão sempre fracos na fé. Porque os irmãos estão sempre tropeçando, infelizmente. Terceira coisa que você precisa fazer para ter o seu coração íntegro, e assim, ou seja, ter o seu coração puro diante de Deus, é louvar a Deus. O versículo 12 mostra muito claramente que buscar, guardar a palavra de Deus, essa é uma estrutura que a gente vê em outros lugares da Bíblia, nos leva a considerar que o nosso Deus é o quê? Bem falado, bendito. A palavra bendito na Bíblia é simplesmente bem falado, bem dito. Está na própria palavra, bem dito, bem falado. Se pode dizer todas as coisas boas a respeito de Deus quando se conhece a Deus. E a Escritura, irmãos, é o único lugar onde você pode conhecer a Deus de uma maneira especial. Você pode conhecer a Deus de uma maneira salvadora. Claro que se você conhece a Deus, você louvará a Deus. Claro que você vai dizer, bendito és tu, Senhor. Exaltado, louvado é o Senhor. E aqueles que louvam a Deus, irmãos, o que eles mais querem? Uma festa. Não. Eles querem ensinamento da palavra de Deus. É isso que ele diz aqui, o versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você quer tirar os adereços. Na Idade Média, existia uma crença de que as pessoas elas não conseguiriam entender a pregação da Bíblia, do jeito que eu estou pregando aqui. E eles precisavam, então, de muitas coisas extra para levar o povo a algum tipo de entendimento a respeito da doutrina cristã. Então, eles incluíram teatro no culto, ou nas pregações, substituindo a pregação pura e simples da Escritura por esse tipo de peça teatral, encenações e etc. E tudo isso, irmãos, por um simples motivo. Eles não conheciam de fato a palavra de Deus. Então, é evidente que eles não tinham como louvar a Deus. Não tendo como louvar a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz, porque são dois motivos fundamentais. O que te leva e me leva a louvar a Deus? O que te leva e me leva a engrandecer a Deus? Não é justamente o fato daquilo que Ele é, e nós só podemos saber aquilo que Deus é pelo que Ele fez, pelas obras de suas mãos. Inclusive a Escritura são obras de suas mãos, ainda que num sentido secundário da providência. Irmãos, conhecer a Deus nos faz desejar louvar. Louvar a Deus nos faz desejar o seu ensino cada vez mais. Você quer ter um coração puro? Você quer que o seu coração seja verdadeiramente íntegro? Pois bem, louve a Deus, porque Ele vai te dar um efeito de busca pela palavra de Deus. Um parêntese, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou só para que vocês tenham um exemplo.
Vocês notaram que hoje à noite nós só cantamos a palavra de Deus? Nós cantamos 2 salmos. Por que vocês acham que nós cantamos assim? Cantamos a palavra, louvamos a palavra, oramos a palavra, lemos a palavra, expomos a palavra. Por que você acha que a gente faz isso? Por quê? Você já parou para pensar? A Bíblia ela nos garante uma coisa. A Bíblia nos dá uma garantia. Que se nós a conhecermos, nós cresceremos em graça e conhecimento. Nós saberemos muito mais sobre as nossas ofensas e saberemos muito mais a profundidade e a largura do amor de Deus. Nós conheceremos que uma forma maravilhosa de demonstrar a nossa gratidão, porque é uma norma de gratidão, nós saberemos muito mais como louvar e agradecer a Deus por todos os seus benefícios a nós, se nós lermos a palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra de Deus. Fora disso, não há cristianismo, há superstição, macumba gospel, invencionismo, jamais o cristianismo. Mas pastor, isso não é muito radical não? Não sei, está na Bíblia. Talvez a Bíblia seja radical demais para você. Então essa não é a sua religião. Talvez a sua religião seja espírita. Talvez seja maçom, porque maçonaria é religião. Você pode ser maçom também. Pode ser do Rotary Club, mas o cristianismo é isso que está revelado aqui. E por isso é tão importante para a nossa vida espiritual. A quarta coisa que ele vai nos mostrar para que possamos crescer espiritualmente, para que tenhamos um caminho de pureza e de santidade em nosso caminho. Versículo 13. Lábios cheios do ensino de Deus. Ora, depois que ele diz, buscar a Deus, guardar a palavra, louvar a Deus, qual é a consequência? Segundo o Senhor Jesus Cristo, do que está cheio o nosso coração, transborda por nossas bocas. É evidente que o versículo 13 tinha que estar carregado, então, desse entendimento de que a palavra de Deus, os juízos do Senhor, estariam nos lábios daqueles que têm o coração íntegro, daqueles que têm os seus caminhos puros. Se a minha boca só fala besteira, meu irmão, não é a doutrina de Deus que está no seu coração. Se a sua vida só é ocupada por futilidade, é de futilidade que está cheio o seu coração. A não ser que você seja um hipócrita às avessas, né? Você finge ser tolo, mas na verdade você é sábio. Que seria quase que uma piada de tolo. É muito mais fácil ser tolo do que ser sábio. É muito mais, entre aspas, natural, segundo isso que acontece depois da queda no pecado, que nós sejamos tolos, insensatos. Ora, irmãos, mas o efeito da obra de Cristo em nós não é o caminho da insensatez, não é o caminho do pecado, não é o caminho da impureza, não é o desprezo ao Senhor. Não! O efeito da obra de Cristo em nós são bocas que estão aqui para louvar a Deus, para bendizer o Senhor, para ter nos lábios a narração de todos os juízos de Deus. A palavra narrar no texto hebraico
ela não é simplesmente descrever. Não, é repetir, não é simplesmente uma descrição. Não, é uma reverberação do jeito que então sai das Escrituras. Na minha boca deve se encontrar aquilo. Isso é o que todo pastor deveria fazer. É o que todo presbítero deveria fazer. É o que todo crente deveria fazer. Nos seus lábios deveria se encontrar todo o juízo de Deus. E não os seus juízos, não as suas considerações, não as suas desculpas, não as suas justificativas. Para Deus elas nada valem. Mas em Cristo Jesus, amado por Deus como nós somos, justificados pelo sangue de Cristo, das nossas bocas não sairão tolices, mas o juízo de Deus. Quinto lugar. Agora começa então a ficar bom. Por quê? Porque agora você vai descobrir como é que você vai ser alegre. A alegria é uma consequência de pessoas que foram transformadas por Deus. Ímpios não são alegres. Mas pastor, eles riem tanto, eles festejam, eles são tão descontraídos. Vai pensando. Se aqui tem alguém que já foi ímpio em algum momento na sua vida, lembra muito bem o que acontecia depois de tudo. Você não lembra? A não ser que você seja um psicopata, você sentia algum tipo de peso na consciência. A não ser que a insensibilidade já tomou conta do seu coração, porque a psicopatia na Bíblia é chamada de cauterização da mente. Se a sua mente já estava cauterizada a ponto de você não sentir mais nada, aí eu vou ficar calado, que o argumento está desfeito. Mas caso contrário, quando você pecava, você sabia muito bem que toda aquela alegria era uma farsa. É por isso que pessoas usam drogas. A gente estava falando ontem com o Gamalha sobre isso. Uma pessoa que está vivendo uma crise profunda não pode provar de álcool, porque álcool é um ansiolítico, né? Substitui drogas que trazem um ânimo, né, para a pessoa que está abatida. Por que isso? Porque as pessoas não têm felicidade, porque se elas tivessem, elas não precisavam de novo, de novo e de novo. Todos os dias repetir a mesma coisa para encontrar felicidade. Porque se eu encontro... Imagine, esse boletim aqui eu joguei aqui e ele está perdido. E eu estou procurando ele. Se eu achar, eu preciso continuar procurando? Preciso, irmãos? E por que com alegria seria diferente? Por que com prazer e satisfação seria diferente? É porque as pessoas estão confundindo sentimentos passageiros com a alegria eterna. Elas estão querendo olhar para elas mesmas e encontrar solução para os problemas delas. Não é assim. Não é assim. Freud, quando ele começou o trabalho dele de, entre aspas, psicanálise, uma das coisas que ele disse era que o psicólogo ele seria um pastor secular. Olha, veja bem, um pastor secular, sabe por quê? Porque estava surgindo um grupo de pessoas que não tinham mais relacionamento com religião. Essas pessoas, elas tinham vazios existenciais que precisavam ser supridos. Então, o pastor ou o padre está para aquele que é religioso, como o psicólogo ou psiquiatra ou qualquer bicho desse está para aquele que não teme a Deus e que precisa de assistência psicológica, espiritual, sei lá, qualquer coisa que eles digam. Depende da linha.
E isso, irmãos, se dá porque as pessoas perderam a dimensão do que é que dá mais felicidade. De fato, a verdadeira felicidade, o verdadeiro regozijo, porque a Bíblia nem fala. Olha aqui como é que ela diz aí, ó. Observe o versículo 14. Mas me regozijo. Regozijo é mais do que alegria, irmãos. É mais do que um sentimento passageiro. Regozijo é quando você está com um problema e sabe que pode continuar confiando em Deus. Você sente satisfação, prazer, refrigério, porque você sabe que aquela tristeza que você está sentindo vem e passa. Porque a sua alegria está num Deus que é imutável. A sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação está em uma coisa que não é temporal, é atemporal, é eterna. Você sabe disso. Mas nós estamos sendo conduzidos a alegrias momentâneas, passageiras, imediatas, que é o pior de tudo. É tudo imediato. Controle remoto, imediato. Se você apertar uma vez o botão e ele não for, você se impacienta. Não é verdade? Se você tentar ligar o carro uma vez e ele não ligar, você já diz, esse carro não presta. Se você sente um desconforto, você pega uma Dorflex. E imediatamente, se ela não acabar, você toma 2. Porque você não pode sentir nada que te incomode. Porque nós pensamos que se sentir bem é felicidade, é regozijo. Não é. Onde é que o crente encontra mais do que em qualquer outra coisa regozijo? Segundo o versículo 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Porque, irmãos, riqueza é uma coisa muito boa. Mas, infelizmente, os países onde mais tem suicídio é no país rico. Pergunta se pobre está se suicidando igual rico. Pergunta. Pergunta para mim. Pastor, os pobres se suicidam mais do que ricos, né, pastor? Meu irmão, o pobre está muito ocupado para se suicidar. Pobre está preocupado em pagar a faculdade do filho. Pobre está preocupado em ir para o trabalho. Pobre está preocupado com essas coisas. Eu escutei de um pastor amigo meu uma coisa muito interessante. Ele mora num lugar onde as pessoas não têm problemas, entre aspas, com aquelas dúvidas que normalmente nós temos. O que eu vou fazer amanhã? Será que o meu negócio vai dar certo amanhã? Será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ser demitido? Essas preocupações que são muito fortes aqui, lá onde ele mora não é tão forte assim. Então as pessoas lá, elas vivem constantemente tristes, com a vida monótona que elas levam. É isso mesmo. Elas lutam contra a monotonia da vida delas. Quando eu escutei isso dele, eu disse assim, eu não acredito nisso não, fulano. Ele disse, pois é, Renan. Eu pastoreio pessoas que lutam com a tristeza porque parece que elas não têm um desafio na vida. Esse céu nublado, durante boa parte do ano, e um senso de desafio quase zero. E aí a minha luta aqui é justamente fazê-las ver, naquele contexto, que o Senhor Jesus Cristo é o motivo mais do que suficiente para que a gente nunca esmurecesse.
Porque esmorecer não é simplesmente ser abatido num momento. Não, não é isso não, irmãos. Esmorecer tem a ver com realmente ir para a lona, estar arrasado. Qual é a possibilidade que alguém tem que essa pessoa esteja arrasada, evidentemente? Qual é a solução que tem para ela? Qual é a esperança que pode ser dada a ela? Segundo o texto, versículo 14, é os testemunhos do Senhor. Pastor, isso não é muito simplista, não? Eu não sei o que pode ser mais simples. O que uma pessoa diz ou o que Deus diz. Eu não sei qual dos dois é o mais simples. Mas às vezes os homens criam a complexidade para dar explicação a coisas que não existem. E o que na verdade existe, o que todos vocês e eu preciso para ser feliz, só se encontra em Deus. Porque o grande problema da gente, irmãos, foi ter nos separado de Deus. Foi quando Eva disse que podia viver e não iria morrer, segundo a doutrina de Satanás, sem Deus. Foi ali que o nosso problema começou e não vai ser resolvido por você. Porque logo depois do que aconteceu, Deus já disse qual é a solução para o problema. Vocês lembram qual é a solução para o problema? Qual é a solução para o problema segundo Gênesis? Segundo Gênesis, qual é a solução para o problema? A promessa que Deus fez no capítulo 3, no versículo 15. Está lá. O que ele prometeu? Que ele enviaria um filho de mulher para pisar na cabeça da serpente, ainda que ele tivesse o calcanhar ferido. Está ali a solução dos nossos problemas, irmãos. Das nossas dificuldades, das nossas angústias. Se você tem problema existencial, se você tem um problema no seu coração que você sabe, lá no fundo, que te leva a uma desesperança na vida, eu quero te dizer que a esperança é somente o testemunho que a Escritura dá a respeito de Jesus Cristo. Não tem ninguém mais que possa resolver o seu problema. Ninguém. Por isso, eu concluo dizendo: medite reverentemente na Escritura, segundo o versículo 15. Porque se você meditar nas Escrituras, você vai alimentar todas essas outras coisas que precisam estar na sua vida. Medite na Escritura. Medita nas Escrituras. Considera as tuas veredas, por isso que ele volta ao ponto das veredas, ou seja, volta à questão do caminho. Considera os teus caminhos de acordo com aquilo que você está meditando nas Escrituras. Tenha prazer, sinta alegria, se regozije nas Escrituras. O versículo 16 diz isso. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Você quer verdadeiramente ter o seu caminho puro? Você quer verdadeiramente ter uma vida pura diante de Deus? O seu coração, para ser íntegro, ele precisa do quê? Você precisa buscar a Deus? Você precisa guardar a palavra de Deus? Você precisa louvar a Deus? Você precisa ter nos seus lábios a palavra de Deus? Você precisa se alegrar com as Escrituras e precisa ter uma postura de estar voltando constantemente a isso, porque a palavra meditação é justamente isso, irmãos.
é você estar constantemente voltando às mesmas coisas que aprendeu. É você estar lembrando, é por isso que aqui no versículo 16, ele termina dizendo, não me esquecerei da tua palavra, porque a meditação ela faz com que você esteja constantemente voltando àqueles mesmos pontos. Se você não tiver disposição para voltar sempre aos mesmos pontos, sempre reconsiderar aquilo que você já buscou, aquilo que você já guardou, aquilo com o qual você já se alegrou, que você já louvou. Se você não tem essa disposição, dificilmente você vai crescer espiritualmente. Dificilmente. Mas se você meditar dia e noite, se você não esquecer daquilo que está sendo colocado aqui como princípio, segundo o que a própria Escritura nos ensina, se você fizer isso e não deixar de fazer, você vai crescer. Caso contrário, você vai ver a sua vida constantemente tropeçando no caminho. Você vai andar 2 passos e vai tropeçar. Enquanto isso, vai passar outro, vai andar 100 passos, 1000 passos, e vai dar um trupicão. Lá no Ceará não é tropeço, é trupicão. Trupicão é quando a pessoa dá só um, mas ela continua ainda em pé e continua andando. Mas tropeçar é cair. Deus não quer que você caia. Foi isso que João disse. Filhinhos, eu quero que vocês não pequem. Todavia, se vocês pecarem, saibam que tem um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que Ele quer é que você não peque, porque pecar faz sofrer. Pecado traz tristeza. Pecado traz insensatez. Mas se você não pecar e crescer espiritualmente, o que vai acontecer? Você cada vez mais não vai pecar. E quanto mais você não peca, meu irmão, menos você peca. Quanto mais você não peca, mais você não peca. Quanto mais você peca, é igual o porquinho. Lembra do porquinho que Jesus disse? Você dá um banho nele, mas como é da natureza dele, ele faz o quê? Se suja todo de novo. E é interessante, né? Eu sei que estou fedendo depois que estou limpo, mas mesmo assim eu prefiro feder. É isso. É igual adolescente. Sabe que se não tomar banho vai ficar fedendo, mas ele mesmo assim não quer tomar banho. Por isso, meu irmão, lembre de cada uma dessas coisas para que você tenha pureza no seu caminho.